Um atacante efusivo, que fazia gols de todas as maneiras possíveis que você pode imaginar. Um cara que nasceu com um talento nato para colocar a bola para dentro. No seu auge, ele era imparável. Ele foi um símbolo do futebol dos anos 90. O Gabriel Batistuta marcou uma geração e é inspiração para muitos jogadores. Ele tinha muita raça e jogava com muito amor ao futebol. O cabeceio dele parecia um chute de tão forte, de direita ou de esquerda, pouco importava. Hoje você vai conhecer a trajetória de um dos maiores da história do futebol argentino, Gabriel Batistuta. Gabriel Omar Batistuta nasceu no dia 1 de fevereiro de 1969 em Avellaneda, Santa Fé, na Argentina. O Batistuta teve um início e anseios diferentes da maioria dos boleiros. Ele sempre gostou de esportes, mas não tinha a menor pretensão de ser um jogador profissional, tanto que ele dividiu muito seu tempo da sua infância / adolescência entre o basquete e o futebol. E depois de disputar um torneio de base, um olheiro do Newell's Old Boys, clube que o Messi começou a jogar inclusive, viu o Batistuta e ficou encantado. Logo, foi feito convite para que ele entrasse na base do clube, algo que grande parte dos garotos sempre sonhou. Porém, o argentino simplesmente não deu muita bola, ele queria priorizar os seus estudos, e nem tinha certeza se queria ser jogador mesmo. Porém, diante de tanto talento, o Newell's não poderia deixar passar, e foi até a casa do moleque conversar com ele e com seu pai. E depois de tamanha insistência, ele acabou aceitando. Então, depois de entrar nas categorias de base do clube, na temporada de 88 e 89, ele fez a sua estreia como jogador profissional, sendo escolha de Marcelo Bielsa. O time não conseguiu títulos, apesar de ter chegado a uma final de Libertadores em 88, porém perdeu para o Nacional do Uruguai. Mas o jovem conseguiu chamar a atenção de um gigante, o River Plate. Então ele foi jogar no clube bilionário, como é conhecido o River. No Newell's, o Batistuta jogou 29 partidas e fez 11 gols. No River Plate, o Batistuta começou muito bem, entretanto não conseguiu manter a mesma consistência ao longo da temporada. O River caiu na semifinal da Libertadores de 1990, mas conseguiu ganhar o campeonato argentino daquela temporada, o primeiro grande título da carreira do Batigol. Contudo, ele não permaneceu no River, e curiosamente acabou se transferindo justamente para o maior rival, o Boca Juniors. No River Plate, o atacante foi a campo em 25 jogos e meteu 5 gols, além de ter ganhado um título. Depois de ver que não teria espaço com o técnico Daniel Passarella lá no River, foi no Boca que o jogador começaria a se consagrar. Ele jogou muito bem e chegou a marcar até no seu ex-clube, o River. Lei do ex já existia há muito tempo. Nessa temporada foi determinado que o campeonato nacional teria 2 turnos, e os campeões de cada turno fariam a final. O Boca foi mal na apertura, mas ganhou o clausura daquela temporada, ou seja, o segundo turno. E aí foi decidir o título maior contra o Newell's. Mas o Batistuta acabou virando refém do seu próprio sucesso e não pôde jogar essa final, pois havia sido convocado pela seleção nacional. O Boca acabou perdendo, porém ficou decidido que nesse sistema de turnos, os 2 campeões seriam reconhecidos. Depois de tamanho sucesso, o jogador logo se transferiu para o futebol europeu, mais precisamente para a Fiorentina da Itália, que desembolsou cerca de 2,5 milhões de euros para ter o atacante. Nessa única, porém marcante temporada no Boca, o Batistuta jogou 40 partidas, marcou 19 gols e ganhou uma taça. Foi em 1991, então, que o Batistuta recebeu sua primeira convocação para a seleção argentina. Ele jogou um amistoso contra o Brasil, mas competição mesmo foi a Copa América desse mesmo ano, que ele arrebentou. Fez 6 gols em 6 jogos e ajudou demais a sua seleção a levantar aquela taça. De quebra, ainda foi o artilheiro da competição. Então, na metade de 1991, o Batistuta desembarcou na Itália para defender o clube no qual ele nem sabia, mas iria virar um dos maiores ídolos. E nessa primeira temporada, Fiore fez uma campanha de regular para ruim no italiano e terminou só em 12º lugar. O Batistuta jogou em 30 partidas e marcou 14 gols. Em 1992, o Batistuta jogou a Copa das Confederações, que naquela edição foi chamada de Copa Rei Fahd. Ele jogou muito bem enquanto esteve em campo e conseguiu marcar 2 gols nas 2 partidas em que atuou. A Argentina venceu a Arábia Saudita por 3-1 e foi a campeã. Naquela época, Maradona não vinha sendo convocado,
mas os argentinos tinham nomes de extrema qualidade, como Basualdo, Simeone e, claro, Fernando Redondo, que foi eleito o melhor jogador daquele torneio. Já na temporada de 1992-1993, o time viola fez má campanha e acabou caindo de divisão. Em meio às adversidades, o Batistuta conseguiu se manter jogando muito bem e sempre fazendo parte da seleção. Ele fez 20 gols em 35 jogos disputados naquela temporada. Um cenário muito diferente do clube era que o Batistuta vivia na Celeste. E em 1993, ano do último título relevante da Argentina, ele foi fundamental na conquista daquela Copa América. Os argentinos passaram por Brasil e Colômbia, curiosamente vencendo ambos nos pênaltis por 6-5, até chegar à final, que o homem decidiu. O Batigol anotou 2 para a Argentina, que derrotou o México naquela final por 2-1 e sagrou-se campeã. Ao contrário de muitos, o Batistuta se manteve fiel à equipe viola e não abandonou a Fiorentina depois do rebaixamento. Inclusive, ele ajudou demais o seu clube a regressar à elite do futebol italiano, faturando o título da segunda divisão da Itália naquela temporada de 93-94. Temporada pré-Copa, ou seja, enquanto muitos optam por estar no mais alto nível para não perder suas vagas na seleção, o Batistuta jogou uma Série B e com muito talento foi convocado indiscutivelmente para o Mundial de 1994 nos Estados Unidos. Ao lado de Maradona e Redondo, o Batistuta era a grande esperança dos argentinos para ganhar a Copa do Mundo de 1994. E a seleção vinha muito bem, fazendo partidas muito consistentes, apesar de depender claramente de Maradona. Isso ficou muito nítido porque depois do caso de doping em que o gênio deixou aquele Mundial, a Argentina perdeu de 2-0 para a Bulgária, ainda na fase de grupos, e por fim caiu nas oitavas de final diante da Romênia. Nos 4 jogos que disputou, o Batistuta anotou 4 gols, mas que, para os argentinos, infelizmente não foi o suficiente para evitar essa eliminação que por todo esse contexto foi muito dolorosa. Um cara de 26 anos, explodindo, fazendo muito gol no retrancado futebol italiano, tinha tudo para deixar a Fiore, e o Batistuta recebeu propostas de diversos gigantes, mas optou por continuar no clube, e nessa temporada de 1994-1995, e de volta à primeira divisão, o craque marcou 26 gols e foi o artilheiro daquela edição do Calcio. A Fiore fez campanha de meio de tabela e caiu nas quartas de final da Copa da Itália. Na temporada, o Batigol fez 28 gols, temporada mais goleadora da sua carreira em termos de média de gols, porque foi só em 37 jogos. Em 1995, o Batistuta jogou com a sua seleção mais uma edição da Copa América, só que dessa vez o Brasil superou os argentinos nos pênaltis. Depois de um empate em 2-2 nas quartas de final, em que o Batistuta guardou 1, e o Brasil venceu por 4-2 nas cobranças e eliminou a Argentina naquela oportunidade. Nessa Copa América, o Batistuta jogou 4 jogos e fez 4 gols, sendo mais uma vez o goleador máximo do torneio, ou seja, o artilheiro. Ainda em 1995, o atacante disputou a Copa das Confederações com a Argentina. Novamente, ele manteve a sua ótima média de gols em torneios internacionais com a sua seleção, só que nessa ocasião a Argentina perdeu de 2-0 na final para a boa geração dinamarquesa e foi a vice-campeã. Já na temporada de 95-96, o Batistuta conseguiu ganhar a primeira taça com a Fiore, foi a Copa da Itália daquela temporada. A Fiorentina eliminou Brescia, Ascoli, Lecce, Palermo, Internazionale de Milão, até chegar na decisão contra a Atalanta. E realmente, se tratando de jogos grandes, o cara ele se agigantava. Ele marcou tanto na ida quanto na volta, e o time viola bateu a Atalanta por 3-0 no placar agregado. Nessa temporada excelente, que ainda teve uma quarta colocação no italiano, o Batistuta jogou 39 jogos e marcou 27 gols. Em 1996-1997, a Fiorentina vinha com um elenco muito forte capaz de brigar por títulos, e brigou. Caiu na semifinal da Recopa Europeia, mas conseguiu ganhar a Supercopa da Itália de 1996, vencendo o Milan na final por 2-1, com 2 gols, é claro, do Batistuta. No italiano, uma campanha de meio de tabela, 9º lugar, e mais uma ótima temporada jogada pelo atacante. Ao todo, o Batigol jogou 41 jogos e marcou 18 gols. Em 97-98, a Fiorentina se reforçou ainda mais, porém ficou notabilizada por ser um time que, além de fazer muitos gols, acabava sofrendo vários também. E esse desequilíbrio atrapalhou o time no campeonato tão complicado que é o campeonato italiano. O clube ainda conseguiu uma boa quinta colocação, tendo em vista que nessa época,
O Cáutio era uma das ligas mais competitivas do mundo. O Batistuta jogou 36 jogos e fez 24 gols, e chegou em grande forma para a Copa de 98. E nesse Mundial de 1998, cercado de polêmicas dentro da seleção argentina, o país, como é de costume, foi com um time bastante forte, mesmo sem nomes importantes, porém, estava longe de ser uma favorita. Na primeira fase, o Batistuta marcou na vitória contra o Japão na estreia, por 1-0. Depois ele enfiou um hat-trick na Jamaica. Voltou a marcar no jogo de oitavas de final diante da Inglaterra, que a Argentina ganhou nos penais. Porém, nas quartas, o talento dos holandeses prevaleceu, e a Argentina perdeu aquela partida por 2-1 e deu adeus àquela Copa da França de 98. Pera. Mano, agora eu vou falar da temporada 88-89, mas tudo sob a ótica do Batistuta, obviamente, que também tá muito legal. E cara, eu fiz um vídeo sobre a Fiorentina dessa temporada que, mano, tá sensacional. Então eu vou deixar lá no final, mas agora curte aí, curte o resto da história desse monstro sagrado jogando bola. Valeu? Tamo junto. A temporada de 1998-1999 foi uma das melhores e mais emblemáticas jogadas pelo centroavante. A Fiorentina, que vinha numa evolução constante, montou um time excelente, que começou bem demais naquele campeonato italiano, virando para o segundo turno na liderança, e o Batistuta desandando a meter gols. Ele fez 17 nos 17 primeiros jogos, só que num jogo contra o Milan, um empate em 0-0, ele se lesionou e ficou fora por mais de um mês. Paralelo a isso, várias outras coisas aconteceram, e a Fiore perdeu a pegada, ficando para trás e terminando aquele italiano só em terceiro lugar. Realmente, a falta que o Batistuta fez foi algo inestimável. Na Taça da UEFA, a Fiore foi eliminada de maneira bizarra e muito cedo na competição, depois que um sinalizador atingiu um dos membros da arbitragem. E na Copa da Itália, competição que o clube chegou até a final, acabou perdendo para o ótimo time do Parma. Nem chegou a perder na verdade, empatou em 1-1 fora e em 2-2 em casa, o que deu o título ao Parma de Crespo e companhia, e rendeu esse vice para a Viola. Na temporada, o argentino jogou 41 jogos e fez 26 gols. Esses números e as atuações fora de série fizeram do Batistuta o terceiro melhor jogador do planeta de 1999. A temporada de 1999-2000 foi novamente muito boa para o Batistuta, que se manteve entre os maiores goleadores do mundo. E a Fiore, depois de muito tempo, voltou a disputar a Liga dos Campeões, porém caiu na fase de grupos e não conseguiu nem avançar aos mata-matas. Já no italiano, fez uma campanha ok e terminou em sétimo. No mais, coletivamente falando, a Viola não teve a mesma força da temporada anterior e não brigou por taças. E isso de não disputar coisas grandes incomodava um jogador do tamanho do Batistuta. Tanto que depois de 9 temporadas, ele deixou Florença rumo à capital Roma atrás de títulos. Nesses 9 anos, o argentino jogou 334 partidas, marcou 206 gols, ele é o maior artilheiro da história do clube e ganhou 3 canecos. A Roma então pagou aproximadamente 36 milhões de euros por Batistuta, e ele se tornou, até aquele momento, o segundo jogador mais caro da história, e passou a receber um salário astronômico. Mas o que ele mais queria mesmo, depois de 9 anos na Terra da Bota, era justamente ganhar um campeonato italiano, é claro. E aí, nessa temporada, tanto ele quanto a Roma saíram da fila. Aliás, ele ajudou muito o clube a conseguir esse scudetto. O time da Roma nessa época tinha o Cafu, o Aldair e o volante brasileiro Emerson, e óbvio também o Francesco Totti, um cara que dialogou muito bem com o Batistuta, e todos eles eram treinados por Fábio Capello, combinação que não tinha como dar errado. E nessa temporada, o Batigol atuou em 32 jogos e meteu 21 gols. Já na temporada de 2001-2002, a Roma brigou pelo bido italiano, ultrapassou a Inter, mas viu o Scudetto escapar diante da Juventus de Turim, que terminou um ponto na frente dos romanistas. O título ficou por conta da Supercopa da Itália de 2001, onde a Roma derrotou justamente a Fiorentina por 3-0. O Batistuta não conseguiu jogar bem nessa temporada, ele teve números muito discretos e não rendeu como em anos anteriores. Ele jogou 35 partidas e meteu só 6 gols. Diferentemente de 94 e 98, o Batistuta chegou ao Mundial depois de uma temporada bem mais ou menos. E os conflitos na seleção começavam logo na escalação, quando ele e o outro grande atacante argentino naquele momento disputavam posição. Disputavam porque o treinador Marcelo Bielsa achava inviável escalar o Batistuta e o Crespo juntos. Porém, nessa disputa interna, o Batigol, mesmo em mau momento, levou a melhor, pois com a camisa da seleção ele se transformava. Na estreia, ele meteu o gol da vitória da Argentina contra a Nigéria, mas depois de perder para a Inglaterra e empatar com Suécia,
ambas as partidas ele deu lugar ao Crespo, a Argentina foi eliminada de forma vexatória. Detalhe que eles fizeram uma campanha arrasadora nas eliminatórias, e chegaram a Coreia e Japão como pelo menos uma das 3 principais favoritas. Porém o futebol a gente sabe que se resolve dentro do campo, e dessa vez os argentinos passaram uma vergonha imensa, e voltaram para casa muito mais cedo do que o esperado. Esse jogo que eu citei contra a Suécia foi inclusive o último do Batistuta com a camisa da Argentina. Depois disso ele não voltou mais a ser convocado. Com a camisa albiceleste, o atacante jogou 77 partidas, marcou 54 gols e ganhou 3 títulos. Ele é até hoje o segundo maior artilheiro da história da seleção, somente atrás de Lionel Messi. Em Copas do Mundo ele é o argentino que mais marcou. Em grandes torneios você deve ter notado que ele teve uma média absurda, fazendo quase 1 gol por jogo. Voltou para Roma para jogar a temporada de 2002-2003, porém ficou só até janeiro de 2003, ou seja, meia temporada, quando foi emprestado à Inter de Milão. Com a camisa da Roma, o Batigol jogou 87 partidas e anotou 33 gols, além de ter ganhado 2 títulos. A parte final da temporada foi jogada na Inter de Milão, que perdeu Ronaldo para o Real Madrid, trouxe Crespo para substituir, mas também o perdeu por lesão, e aí o Batistuta surgiu como um nome para suprir essas ausências. Entretanto, a passagem pelo clube Nerazzurri foi muito discreta. Foram só 12 jogos e 2 gols marcados. A temporada europeia nem acabou e o Batistuta deixou a Inter, com 35 anos, sofrendo constantemente com dores e lesões, e com a consciência de que a carreira estava chegando ao fim, ele foi seduzido pelo futebol do Catar e uma vantajosa proposta financeira. E jogando num país onde o nível é muito baixo, o cara sobrou. Foi artilheiro do campeonato nacional e também campeão, defendendo o Al Arabi. Na temporada foram 20 partidas e 26 gols marcados. Já na temporada de 2004-2005, o Batistuta já não estava mais aguentando a carga de treinos e a exigência de um profissional, e optou por encerrar a sua carreira de futebolista. Ele é mais um daqueles casos que ainda teria lenha para queimar por conta da qualidade, mas perdeu para o corpo e as dores. Com a camisa do Al Arabi, ele jogou 24 jogos, marcou 27 gols e conquistou esse único título. Atuando por todos os clubes, o Batistuta jogou 552 jogos, fez 302 gols e ganhou 8 títulos na sua carreira. Para quem acha que a vida de jogador de futebol é só mordomia, que é tudo muito fácil, o Batistuta, no final da carreira, começou a sentir dores desses anos de dedicação exaustiva à profissão, e também por realizar muitas infiltrações ou acelerar processos para voltar mais rápido possível a jogar. O preço disso teve o seu ápice em 2015, quando ele simplesmente já não conseguia nem mais andar de tanta dor que ele sentia nos tornozelos, segundo ele. E segundo o jornal Las Dois Orídios, o problema também era nos joelhos. Em entrevista de C Sports ele disse: "Deixei o futebol e, de um dia para o outro, não podia mais caminhar. Eu urinava na cama, mesmo com o banheiro a 3 metros, porque não queria me levantar. Eram 4 horas da manhã e pensei que ia doer meu tornozelo se ficasse em pé. Fui até o médico e pedi para ele cortar as minhas pernas. Ele me olhou e me perguntou se eu estava louco. Eu insisti, não aguentava mais, vivia mal-humorado. É impossível descrever o quanto eu sentia dor." Anos mais tarde, em 2019, ele colocou próteses nos tornozelos, o que ainda o possibilita fazer atividades físicas de baixo impacto. O atacante, que é um dos maiores do futebol argentino, que sempre entregou muito em campo, se tornou um dos mais lendários e mais notáveis de toda a história. Por ter optado por jogar tanto tempo na Fiorentina, acabou não ganhando uma quantidade de títulos elevadas, se a gente comparar com outros grandes nomes. Imagina o Batistuta no auge, jogando no Real Madrid, Manchester United ou Bayern de Munique. O fato é que de qualquer forma o cara arrebentou, e jogou muita bola. Ele encantou e deixou muitas saudades nos fãs de futebol, e principalmente, é claro, nos argentinos, que até hoje clamam por um centroavante que não pipoque e que decida nos momentos cruciais como o Batistuta fazia. A quem assistiu até aqui, meu muito obrigado. Reforço o pedido para que você assista também o episódio da série Esquadrões, em que eu falei da Fiorentina de 98 e 99. Tem uma resenha e histórias muito boas por lá que eu sei que você vai curtir também. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!